Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Vamos agora dar continuidade, então, à nossa revisão sobre direito empresarial. E nesse segundo vídeo eu gostaria de analisar algumas questões do ENAD com vocês, das provas anteriores, e a partir disso discutir alguns aspectos específicos que vocês poderão se recordar das disciplinas. Vamos começar então discutindo uma questão da prova do ENAD de 2006. Bem, essa questão tem a característica de propor dois enunciados distintos e um conector entre eles. Então, como vocês podem ver pelas afirmações, e quem fez prova comigo se recorda que eu acabo cobrando esse tipo de questão, nós precisamos identificar, em primeiro lugar, se os enunciados são verdadeiros ou não, e em segundo lugar, se existe ou não uma relação entre os enunciados. Então, vejamos a questão. Afirma ela, Pedro e Maria, ambos empresários individuais, contando ele 65 anos e ela 50 anos de idade, casaram-se, mas não puderam contratar sociedade entre si. Por quê? Segundo enunciado, não podem os cônjuges contratar sociedade entre si quando o regime de bens no casamento for da comunhão universal. Então, antes de analisarmos as asserções, vamos analisar as afirmações presentes na questão. Então, primeiro afirma que Pedro e Maria são empresários individuais e ambos contraíram matrimônio entre si. Ok, em princípio, de acordo com o Código Civil, não há problema nenhum em você casar e ser empresário, e mais ainda, sócios. Só que o problema que traz é o seguinte, eles casaram no regime da comunhão universal de bens. E se vocês se recordarem das disposições do Código Civil, eu tenho duas situações nas quais eu não posso contrair sociedade por expressa vedação legal. Essas situações são quando eu caso em comunhão universal, pois aqui eu tenho uma presunção legal de que as pessoas se tornam uma só do ponto de vista jurídico, e em segundo lugar, o regime de separação obrigatória, que não é o caso apresentado aqui. Mas, tendo em vista que Pedro e Maria são casados pelo regime de comunhão universal, nesse caso é verdade, eles não podem contrair sociedade entre si. Vamos então analisar as questões. Afirma a alternativa A, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Olha, justamente a primeira alternativa é a alternativa correta. Por quê? Porque as duas afirmações estão corretas. E mais do que isso, além das afirmações estarem corretas, de fato, nós podemos identificar que, sendo casados no regime de comunhão universal de bens, não é possível contrair sociedade, ou seja, a segunda afirmação justifica a primeira afirmação. Bem, feita essa análise, então eu gostaria de trabalhar com vocês agora alguns aspectos envolvendo o direito falimentar. O direito falimentar, que foi objeto do terceiro semestre de Direito Empresarial de vocês, é uma área do direito empresarial que se preocupa com o fenômeno da crise da empresa. Friso, crise da empresa, não crise do empresário. Ou seja, no direito falimentar, nós trabalhamos com situações nas quais o empresário ou a sociedade empresária se encontram em crise econômico-financeira. E essa crise pode ser reversível, situação na qual existe um procedimento chamado recuperação judicial ou ainda recuperação extrajudicial, ou se a situação for irreversível, nós temos um procedimento chamado falência. De que maneira o direito falimentar se relaciona à teoria da empresa? A lei que atualmente regula o direito falimentar é a Lei número 11.101 de 2005. Esta lei promoveu a atualização do direito falimentar tanto do ponto de vista teórico, quanto adequou as disposições da nossa legislação falimentar à nova teoria da empresa, prevista no Código Civil, conforme nós vimos no vídeo passado. Então, o princípio de base do direito falimentar é o princípio da preservação da empresa.
Friso novamente. O princípio é da preservação da empresa, não do empresário. Ou seja, a nossa lei falimentar prevê que se a empresa tem condições de superar a sua situação de crise, são buscados os meios disponíveis na lei para que essa situação se torne realidade. Agora, se não há condições de superação da situação de crise, nesse caso não há solução, o procedimento é a falência. Vamos analisar uma questão, então, do ENAD a respeito da matéria. A questão 27 traz dois textos, o primeiro uma citação da doutrina de direito empresarial e, em segundo lugar, um acórdão do STJ a respeito da matéria pessoa jurídica, em ambos os casos. Então, vamos ler brevemente aqui a citação do Marlon Tomazetti, que diz: a lei reconhece a pessoa jurídica como importante instrumento para o exercício da atividade empresarial. Lembrando, a pessoa jurídica que exerce a empresa é a sociedade empresária, não a transformando, porém, em um dogma inatacável. A personalidade jurídica da sociedade deve ser usada para propósitos legítimos e não deve ser pervertida. Todavia, caso tais propósitos sejam desvirtuados, não se pode fazer prevalecer o dogma da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros. A desconsideração é, pois, a forma de se adequar à pessoa jurídica aos fins para os quais ela foi criada. É dizer, é a forma de se limitar, coibir o uso indevido desse privilégio que é a pessoa jurídica, ou seja, é a forma de se reconhecer a relatividade da personalidade jurídica das sociedades. O autor aqui nos remete especialmente ao artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 do Código Civil trata justamente sobre as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. E o que diz o artigo 50? Em casos em que a pessoa jurídica for usada de maneira abusiva, e especialmente esse abuso for materializado tanto na forma do desvio de finalidade, ou seja, a sociedade se desvirtua do objeto para o qual ela foi constituída, ou ainda no caso de confusão patrimonial, que é a situação quando não se sabe discernir exatamente qual é o patrimônio que pertence à sociedade, qual patrimônio pertence aos sócios. Em uma dessas duas hipóteses, pode-se pedir ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando que, de acordo com os termos do novo Código de Processo Civil, nós temos um procedimento específico para isso. Bem, sigamos aqui na análise. Nós temos aqui, então, uma decisão do STJ num agravo regimental. Dentro desse recurso, nós temos, de acordo com a ementa, a recorrente busca a desconsideração da personalidade jurídica em virtude de a recorrida não mais exercer as atividades no endereço fornecido na inicial. 2. O artigo 28 do CDC dispõe que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade no âmbito das relações consumeristas se efetivará a. Quando em detrimento do consumidor houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. B. Falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. C. Sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Opa, professor, mas agora você está discutindo Código de Defesa do Consumidor. Por que isso? Porque dentro do CDC nós vamos ter uma outra norma que trata sobre desconsideração. Norma esta aplicável, claro, às relações de consumo. E esta norma, como se encontra explicitado ali no próprio acórdão, é maior, mais larga do que aquela do artigo 50 do Código Civil. Não é à toa que alguns doutrinadores chamam esta de uma teoria maior da desconsideração e esta uma teoria menor da desconsideração. Essa classificação é um tanto questionável, mas está presente inclusive em algumas provas de OAB e concursos. Bem, até aqui nós temos então uma discussão geral sobre o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Vejamos as questões aqui abaixo. Vejamos então agora as alternativas. Considerando os textos apresentados, avalie as afirmações a seguir. 1. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído com o objetivo de normatizar questões sobre a relação de consumo para inibir o abuso de direito ou excesso de poder por parte da atividade empresária, permitindo a sua desconsideração. A mudança de endereço ou o encerramento das atividades não constituem, como acórdão, requisitos para tal ato.
Essa alternativa está correta. As primeiras afirmações nada mais são do que reforçar o caráter do direito consumerista. Mas a última frase destaca por que nós devemos considerar essa alternativa. Conforme o acórdão lido acima, a mudança de endereço não é um requisito para o ato. Vejam bem vocês, então. Mesmo que vocês não se recordassem exatamente de qual é o conteúdo, seja do artigo 50 do Código Civil, seja do artigo 28 do CDC, a partir do próprio enunciado do conteúdo do acórdão, vocês teriam condições de avaliar que, sim, esta é uma proposição correta. Voltemos. 2. O acórdão está coerente com a posição doutrinária, pois não se pode desconsiderar de imediato a pessoa jurídica sem antes verificar os pressupostos normativos para tanto, adequando-os aos aspectos práticos. ênfase para esta posição aqui. O acórdão está coerente com a posição doutrinária. Novamente, essa é uma afirmação correta. Nós fizemos a leitura antes da posição do Marlon Tomasetti. Como vimos, ele ressalta a importância que se dá ao instituto da pessoa jurídica, devendo-se desconsiderá-la somente nos casos em que ela for usada de maneira que se desvirtue a finalidade da pessoa jurídica. Nesse caso, o desembargador disse que nós temos hipóteses taxativas previstas no próprio CDC que autorizam ou não a prática da desconsideração. E como o próprio desembargador afirmou, mudança de endereço não é uma dessas hipóteses. Sigamos para a alternativa 3. A presença dos requisitos legais é suficiente para que se requeira a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que a empresa possua patrimônio. Esta afirmação aqui anula a alternativa. Por quê? O Instituto da Desconsideração, como dito pelo Marlon Tomasetti, existe para coibir o abuso da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica é solvente, possui bens suficientes, não há que se falar em desconsideração, há que se falar somente na responsabilidade da sociedade empresária perante o seu consumidor. Por conta disso, então, a resposta correta é 1 e 2 apenas. Pessoal, agradeço novamente a atenção de vocês nesse segundo vídeo e eu pretendo oportunamente postar outras discussões tanto sobre o direito empresarial quanto sobre economia e, se possível for ainda, sobre análise e interpretação de gráficos, sempre desejando que vocês tenham um bom desempenho na prova do ENAD. Muito obrigado.